Para conversar com a gente é muito fácil, é o WhatsApp 31 984029756, 31 984029756. Peço que sempre mande o seu nome, mande também o código de área. Eu já pedi a minha produção, estou com fé que a minha produção vai conseguir também colocar os códigos de área para me dar cola quando aparecer um código de área que eu não sei. Eu estou aprendendo vagarosamente, né? O Henrique, como é viajado, conhece o Brasil inteiro, que fala o código de área. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mas você pode mandar sua mensagem, por favor, simplifique para mim, manda o nome e a cidade para que a gente possa interagir, possa conversar. Eu estou super feliz que a gente agendou ontem uma visita lá à Lagoinha, lá em Paraupebas no Pará, né? E a Lagoinha está começando lá e nós estaremos lá para abençoarmos aquele povo, sermos por esse povo maravilhoso abençoado. Pastor Leandro esteve aí, ficou apaixonado pela igreja. Né? Se Deus quiser, finalzinho de março, início de abril, estarei aí, né, para conhecer em loco essa linda igreja, esse povo querido aí. Então, mais perto eu vou avisar o dia que eu chegarei, né, e o que a gente vai fazer aí, tá bom? E eu quero começar falando... É um pouco mais ao norte do que Paraupebas, né? É um pouquinho mais ao norte, ali na Venezuela. Para Riba. Para Riba. Rapaz, o negócio está ficando feio ali, né? Já está feio, né? Olha só o que está acontecendo na Venezuela, você está sabendo aí. Coloca na tela, produção, a primeira imagem. Essa imagem aí é da fronteira da Venezuela. Uma ponte, são várias as pontes que unem a Venezuela ao Brasil, que unem a Venezuela à Colômbia. E os cristãos ali da Venezuela estão cansados, estão assim, muito sobrecarregados com o que está passando lá e estão fazendo o que de mais poderoso eles podem. Obviamente, além de participar politicamente do país, estão orando, estão intercedendo. Eu acho isso um gesto muito nobre e importante. Pode parecer para quem é incrédulo que é perda de tempo, mas a gente sabe, né? Como diz a palavra, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, Deus vai sarar a terra. E eu acho que é verdade. Está precisando de sarar. Chegou a hora. A Venezuela está precisando ser curada, né, queridos? Sim. O que vocês pensam sobre a situação lá? É triste, né? A dominação, todo processo que domina sem uma participação de pessoas, né? Ele redunda nessa falência do Estado poder suprir aquilo que a população precisa. O extremismo, a ditadura, nós já vivemos isso, então a gente sabe muito bem o que é isso. E é lamentável, né? Porque vem com aquele sopro de esperança, né? A população sempre tem uma esperança e aí, ao fim e ao cabo, isso termina num pesadelo. E nada melhor do que nós nos rendemos àquele que pode. Uhum. Eu me lembro de Josafá, 3 exércitos contra ele, ele fala, nós não temos como ir, mas nossos olhos estão postos em ti. E quando a gente coloca em oração os nossos olhos no Senhor, Ele vem em socorro do seu povo. Uhum. Ele foi no Egito tirar o povo de Israel. Sim. E Paulo vai deixar bem claro que se nós queremos uma nação abençoada, o povo tem que clamar, tem que orar e interceder pelos governantes. Uhum. Né? Então eu creio que chegou um novo tempo para a Venezuela. Amém. Eu tenho certeza absoluta, nós temos orado, Precisa. como nós oramos para o Brasil, né? Lá na nossa igreja, lá nós fizemos vigília um ano inteiro. Senhor, repreende o espírito de corrupção do nosso país. Amém. Isso tem uns 4 anos, que nós ficamos 1 ano trabalhando só esse tema. E agora eu falo para a igreja, olha o resultado. Não é? Então tem resultado sim, e eu fico triste sobre a questão do domínio. Hoje mesmo eu estava meditando no devocional de manhã sobre o Eclesiastes, que ele vai falar que vai chegar o tempo que o homem ia dominar sobre outro homem. Dominar sobre outro. Aí, vírgula, a maior desgraça. Uhum. Não é? Então, a gente esquece, o ser humano está esquecendo que nós viemos com um propósito de vida, uma liberdade em Cristo, que poucos ainda conhecem, mas eu creio que vai ser muito bom. Eu acho assustador, diante do que a gente tem visto em diversas mídias, né, pessoas ainda defenderem o que o governo Maduro tem feito,
O racionamento deixou de ser racionamento há muito tempo. Não existe racionamento, não existe... Não tem comida. Não existe suprimento, não é racionamento. Né? Nós vivemos racionamento na época do Plano Cruzado, né? Os fiscais do Sarney, quer dizer, tinha limite, tinha coisas desse tipo. Agora, lá é falta do produto. Justamente. Né? Eu tenho um amigo lá, o Chico. Se estiver nos ouvindo, um abraço, Chico. Conhecido está na Venezuela. Está na Venezuela. Só se estiver pela internet. Mas ele sempre fica aqui no Brasil. E ele é um missionário lá dentro da Venezuela há mais de 20 anos. E ele fala que para comprar uma lata de óleo, normal, você tem que pegar uma fila de 2 quilômetros e você corre o risco de chegar lá e não ter a lata de óleo. Então não é racional. E o mais irracional, para piorar, é que vários caminhões estão indo com ajuda humanitária e estão chegando lá, não estão podendo entrar no país. Sendo queimados desse alguns estão sendo queimados. Eu falei, gente, então, é ajuda humanitária, é ajuda. Não está sendo vendido. Eu acho que é para o governo não dizer, para não admitir, como se precisasse admitir, a sua falência, né? Inclusive, tem um print que a gente tirou da internet, bem interessante sobre o governo da Venezuela, que eu gostaria de compartilhar com vocês de casa aí, com meus convidados aqui. É do Portal da Direita, que está escrito assim: você está testemunhando tudo o que está acontecendo na Venezuela. Daqui a 50 anos, quando alguns jovens vão dizer que Maduro sofreu um golpe, você será um idoso e irá desmentir, mas eles vão mandar você ir estudar. É exatamente isso que ocorre com a relação à intervenção de 1964. É bem interessante isso mesmo, porque os mais jovens hoje conversam com a gente que viveu, os mais velhos, né? Obviamente, eu e Henrique temos cabelos brancos, então vivemos... Mas isso é só charme, né? É só charme, Mas a gente viveu a década de 60, crianças, adolescentes, então, assim, obviamente, para a gente, como é que eu posso dizer? Foi diferente de quem era adulto e que, claro, né, que passou por algumas situações. Alguns adultos passaram por situações difíceis, né? Outros não, né? Outros, e quando eu converso com os mais velhos, eu era criança e adolescente. Eu confesso a vocês que a minha experiência no governo militar não foi uma experiência que eu julgue traumática. A minha experiência. A minha também não. A experiência individual, né? E meus pais, né? E minha mãe era até envolvida com a JUC, Juventude e União Católica. Quer dizer, minha mãe era politizada. Ela convivia com o Betinho, o irmão do Ziraldo e tudo. Mas mesmo assim, minha mãe nos criou super bem, sem problema nenhum. Então, eu fico pensando, hoje, quando eu converso com alguns adolescentes, embora eu seja professor de história, eles querem me dar aula de história, né? Me dizer que houve em 64, né? O golpe de 64 e tudo, eu tento mostrar os elementos que caracterizaram, que foi uma intervenção militar, isso não tem dúvida, foi uma intervenção militar, mas o contexto da intervenção militar, aí começa uma discussão em cima de ideologia de um lado e fato histórico do outro. O que está acontecendo na Venezuela precisa ser muito bem registrado, porque daqui a 50 anos, né, as imagens das pessoas passando fome, as imagens de caminhões queimados com comida, tem que trazer luz para quem foi estudado daqui a alguns anos, porque senão vai dizer que é Maduro. A população brasileira, na década, ali antes da década de 60, né, 60 ali, ela foi às ruas. Ela foi às ruas. Nós temos uma nação que tem princípios e que muitas vezes ideologias, né, e grupos minoritários querem impor uma ideologia. Mas a nação brasileira, ela tem muito claro ao longo da história um caminho. Valores que são... Valores. E, então, quando você tenta derrubar esses valores, você entra no caos. E temos que registrar aqui, já que estamos falando de história do Brasil, a importância da juventude católica romana. Já mencionei minha mãe, mas eu volto a falar da juventude católica romana, das mulheres católicas que foram às ruas, porque se você pensar 63, 64, o mundo estava vivendo a Guerra Fria e aqui em cima, Cuba tinha passado por uma revolução cultural com Fidel e Che Guevara. Na China estava passando isso, o leste europeu. Então, eu falo das mulheres porque o protagonismo feminino e juvenil foi muito importante. Sim. Elas falam, gente, nós queremos família, queremos direito a termos nossa religião, nossa fé. E isso foi vital para que... Opa, família? Família, mesmo discurso. Mas não estão
Nós não estamos relativizando a família hoje? Hoje está, né, mano? Não queremos... Veja, de novo, uma ideologia que é jogar a família naquilo que ela não é. Exatamente. Justamente. Isso é triste, né? Muito triste. Mas eu estou vendo que hoje nós temos a ONU, hoje nós temos a União aí, que tem... A globalização trouxe, vamos dizer assim, né, de 80 para cá, vai ajudar muito a Venezuela, né? Eu creio que pode trazer uma solução mais rápida do que nós imaginamos. Deixa eu polemizar um pouquinho só. Eu ia... Todo polemismo. Não, eu não sei se a ONU... Tem isenção. Tem isenção hoje para fazer isso, né? Ela é marcadamente ideológica, alinhada com valores que realmente são contrários à família. Sobretudo a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Da ONU. Ela está comprometida. Né? Ela tentou... É a Bachelet que é a secretária, né? A Michelle Bachelet. Eu acho que ela assumiu lá. É chilena, que é de esquerda declarada. Então, eu vejo assim, você tem... Eu acredito em organismos, né? Tem o Grupo de Lima, você tem a OEA. O que eu vejo hoje é que, eu vou fazer um trocadilho, ele vai cair de maduro. De podre que vai cair, né? De maduro. Não, porque a madureza depois apodrece no chão. No chão, é verdade. A população não suporta mais essa opressão. Sim. E Deus está intervindo. Claro, Deus está nesse negócio. Porque povo orando ali, Deus ouve aquele. Colômbia, na década de 80, a oração resolveu. Deus está intervindo na Venezuela. Amém. Gente, mas eu acho isso maravilhoso. Assim, acho lamentável, triste o que está acontecendo com o povo, mas a esperança que eu tenho é muito grande de que Deus vai resolver isso aí. Eu também. Até assim, a questão do Guaidó, né, que foi representando a Venezuela no Grupo de Lima, eu ouvi uma proposta intermediária que eu achei interessante, de que seja uma terceira pessoa. Sim. Para evitar a questão, não, porque tirou o Maduro, o Guaidó que entrou. Então, que o Guaidó... Eu sei que ele tem essa nobreza de dizer o seguinte, então a população escolha uma nova pessoa. Sim. Né? Sim. Para não dizer que ele fez um movimento para tirar o Maduro e assumir. Porque, gente, a Venezuela precisa ter paz. É um país rico. Se querem o bem da nação, as pessoas têm que abrir mão das suas vaidades para poder chegar num consenso de fazer um concerto. Ver o bem comum. Nisso... gente, eu não mandei para a produção para colocar a imagem aqui, não. De repente até eles conseguem, mas não sei se vai ser possível. Sabe quem se declarou presidente do Brasil ontem? Exatamente, eu fiquei... O Zé de Abreu. Zé de Abreu. Aquele ator da Globo, que é vermelhinho, que é comum. Gente, que papel que esse povo está fazendo, meu Deus. Terrível. Esse se autodeclarou, querendo fazer uma provocação, dizendo que o Guaidó se autodeclarou, né? Porque também tem medo muito da mídia, né? O pessoal não sabe que o Guaidó foi eleito, ele é eleito pela maioria da população, não para o executivo, é para o legislativo. Isso. Então, como ele é presidente do legislativo, e é um processo, por exemplo, no Brasil, o Maia, o Rodrigo Maia, por exemplo... Ele é o terceiro na linha de sucessão. Na linha sucessória, exatamente. Né? Depois do vice-presidente e tudo. Seria o caso dele. Não foi o que o Guaidó está querendo não é fazer uma usurpação, não. Ele entende que, como presidente do Legislativo, ele está na linha sucessória. Sim. A esquerda é midiática. Exatamente. Adora, como é que se chama? Lacrar. Adora fazer uma lacração. Você viu ontem aquele deputado lá que é perseguido político, lá, segundo ele, o Jean Willis, quase tomou uma ovada, rapaz. Ele estava na palestra lá em Portugal. Em Coimbra. Coimbra. Gente, na Universidade de Coimbra, olha que loucura. Aí foram jogar um ovo e o segurança... Abre o segurança, rapaz. Ele é que tomou, né? Ele defendeu. Ele defendeu. Que sorte. Bom, vamos mudar de assunto completamente. A nossa querida telespectadora, deixa eu ver o nome. Como o Henrique, pastor Henrique aqui, é um grande conhecedor de Minas Gerais, ele vai saber para mim qual que é a cidade do Código de Área 34. Você sabe, Henrique? Vai. 34 você sabe. 34 é região de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Aí, tá vendo? O homem sabe tudo. Ele morou em Juiz de Fora. Morou em Uberlândia também? Quer não. Ver? Não andei por Minas Gerais. Rodou Minas Gerais inteiro. As Gerais são muitas, como diz o rapaz. Hoje, falar nisso, como mineiro e como Belo Horizontino, eu estou muito triste com a morte ontem do Tavito. Né? A Tavito, que fez várias músicas, Marcas do que se foi. Tem uma música que é para mim, assim, uma música linda, que fala de Belo Horizonte. A gente que é Belo Horizontino, assim, de raiz, né?
Outro dia eu estava descendo na rua lá, a professor Estevão Pinto, descendo a serra do Mangabeiras, indo para Contorno, e eu descendo a Estevão Pinto, eu vi a rua Ramalhete. Aí eu lembrei na hora da música do Tavito, que fala da rua e seus ramalhetes e tal, né? Que é um clássico, Cara, né? fantástico, né? A música é linda. Aí deu aquela nostalgia, né? E eu comecei a lembrar da música. Logo eu passo, né, o colégio, que hoje tem outro nome, mas que era o Sacré-Cœur, à esquerda. Sacré-Cœur de Mar. Sacré-Cœur, eu não sei se era de Gesi. Eu sempre, não. O de Marri era lá. Não, lá é o de Marri, né? Porque o Gesi era onde é o Pitágoras hoje. Prudente Moraes. Aí eu fiquei lembrando disso. E ontem tive a notícia triste que o Tavito faleceu. Que perda. O 2019 está difícil, Tá hein? difícil. Muito. Perdemos tantos talentos, né, rapaz? Muitos. Mortandade terrível. De pessoas assim que faziam diferença na nossa sociedade. O ano começou, né, assim, muito difícil. Na igreja, né, doenças assim graves, perdas lamentáveis. O Rogério, que era lá da Rogério IAT, Rocha, puxa. né, a família era muito... Ele foi nosso membro. Ah, né? O Rogério foi? A esposa é uma pessoa, né? A Kátia, é uma doce. Rebeca, Samuel. Então, assim, os meninos convivem conosco dia a dia. É uma perda. Então, o mês de janeiro, aí, um pedaço de fevereiro, foi... Só conhecido foi uns 10 mil. É mesmo? Partido. Muito... Eu fui na igreja e eu vi o pastor, ele profetizou que vai ser um ano de colheita da parte de Deus. Eu falei, então eu tenho que estar preparado, né? Quem não for colhido é porque não está muito preparado. Inclusive, assim, no velório do professor Rogério Rocha, o Rogério Rocha veio várias vezes aqui no programa, né? Era uma peça rara, o Rogério. Figura, um nerd clássico, mexia com tecnologia. Ao cubo. O cubo, né? As pautas que ele sugeria. Na semana que ele faleceu, o Henrique, eu fui lá, ele era coordenador da educação à distância, onde eu trabalho, e a gente estava conversando, ele falou, Cássio, nós temos que fazer um programa. Ele propôs uma pauta louca, né? ET na Bíblia. A gente fez um programa, se você olhar na internet, tem ET na Bíblia, ele que está no programa. Ele falou assim, sobre a Terra, como é que era o negócio? Se a Terra é redonda ou plana. Né? Ele falou que tem uns teóricos aí, ele queria discutir biblicamente se a Bíblia dá base para essa teoria. Da planeta. Ele usou o termo, me falta agora. E aí no velório eu estava lá e eu não conhecia pessoalmente a mãe dele. Ele sempre Dona se referia. Maria estava lá, ele sempre se referia assim, a minha mãezinha. Sempre que eu fazia o programa, ele falava, Cássio, me diz quando vai para o YouTube, porque a minha mãezinha tem que ver. Rapaz, eu fui conhecê-lo no velório do Rogério. Mas que senhora fofa. Eu estive lá no velório, num pedaço do tempo, depois voltamos no culto, no sábado. Na memorial, né? E um infarto fulminante. Uma pessoa, né, que realmente nerd, né, uma figuraça. Né? Rogério Rocha. Sim, perdemos mais um pastor assembleiano, mês passado, o pastor Luiz Carlos. Quero deixar mais uma vez aqui meu sentimento à família. Marco da Assembleia de Deus da Rua São Paulo aqui, subiu. Está com o Senhor. Está com o Senhor. Queridos, então, a nossa telespectadora, ou o nosso, não sei, né, do Código de Área 34, traz a pergunta, e eu vou deixar essa pergunta para a gente começar aqui. Se não der tempo de responder, a gente está na reta final aqui do primeiro bloco, a gente continua no segundo. A pessoa pergunta o seguinte, pastores, Alá, do islamismo, né? Sim. É o mesmo Deus nosso, Todo-Poderoso? O que vocês pensam? Vamos fazer o seguinte, eu espero que a produção não brigue comigo, porque eu quero segurar essa pergunta é boa. Né? O Alá, né, o Deus Todo-Poderoso, inclusive a gente outro dia conversou com o Breno aqui, que é teólogo, o Breno lá da Faculdade Batista, é professor do Colégio Batista, ele escreveu um livro, que foi a monografia de curso dele, sobre Jesus segundo o Islã. Né? E ele no livro ele traz conteúdos interessantes, falando que no Islã, no Alcorão, várias vezes Jesus é citado, inclusive na escatologia islâmica, fala disso. Ele é um profeta, né? Era um profeta e a questão do nome Jesus tem a ver com como é que eu posso dizer? Essa escatologia islâmica, né? O novo céu, nova terra para o islâmico. É muito interessante. Mas e Alá? É o mesmo Deus nosso? Vocês respondam para mim depois do intervalo. Nós estamos aqui com a musiquinha subindo, é porque a gente tem que tomar uma aguinha, mas já voltamos com mais bate-papo. Até lá.
Voltamos com o nosso bate-papo que está atingindo o Brasil inteiro. Inclusive, o Código de Área 34. O pastor Henrique é bom mesmo de geografia, de Telebrás, que chamava o negócio? Deve ser, né? Telebrás, nem sei se existe. Trabalhou no Terra de Minas, deve ser. Deve ser. Na arrumação. Arrumação. Mas você acertou. É ali Triângulo, mas era a cidade do grande Instituto Bíblico Eduardo Lane. Vamos ver se vocês sabem. Isso é coisa de presbiteriano. O IBEL, você sabe onde fica IBEL? O time está na primeira divisão. Vamos fazer aqui uma charada. O time está na primeira divisão. Patos de Minas. Não. Está na primeira divisão. Você tem Patos de Minas, Patrocínio? Patrocínio. Patrocinense? Patrocinense. E a Terra do queijo também bom. Tem um queijo bom lá? Queijo. Rosimeire, que é de canastra. Patrocínio. Rosimeire, você deve conhecer o IBEL aí, no Instituto Bíblico Eduardo Lane. É clássico aí, não é? Tem várias pessoas que estudaram no IBEL, já estive no IBEL. Muito legal. E aí, Rosimeire, trouxe uma pergunta boa, né? Alá é o mesmo Deus? O que vocês pensam sobre isso? É o Deus Todo-Poderoso? É outro Deus? É outra forma de chamar Deus? Momento do grilozinho. Cri, 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 cri. Eu tenho uma tentativa de associar Alá a Deus. Uhum. Mas eu não creio que nós possamos compará-lo com Deus. Uhum. Né? Até porque há toda uma estrutura que tem uma semelhança, mas não é. Agora, como o islamismo é monoteísta, eu não quero cortar, alguns dizem o seguinte, que se você vai evangelizar um muçulmano, você vai falar do Alá. Do nosso Deus, que é Jeová, né? O El Shaddai, que inclusive o El aí tem a mesma semelhança, né? Al com El, né? Você pode falar assim que esse Alá, o filho dele foi Jesus Cristo. Eles não vão aceitar. Tem uma similitude, né? Agora, realmente é delicado, né? Mas vamos responder. Não é. Uhum. Porque todo Deus, vamos dizer assim, que existe, principalmente o nosso que é eterno, soberano, ele tem preceitos e mandamentos. Não é? Hoje mesmo eu faço questão de postar toda manhã, depois do meu devocional, um texto bíblico. E eu postei os 10 mandamentos. Só para lembrar você que Deuteronômio capítulo 28 vai dizer: se atentamente observar os meus preceitos, os meus mandamentos, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. O oposto que nós estamos vivenciando hoje dentro do nosso credo. Corre atrás da bênção. Não. É só guardar e viver os preceitos. Postei justamente isso. Então, você associar ao Deus verdadeiro, que nós chamamos Jeová, Yeshua, não sei qual o nome que nós damos dentro do nosso credo do cristianismo, assim dizer, e o Alá. Pega os preceitos e os mandamentos, né? Pega os mandamentos lá do Alá e pega os mandamentos do nosso verdadeiro Deus, você vai saber realmente qual é o Deus verdadeiro. Porque não existe outro fundamento, né? Não. E no islamismo existem algumas frases fortes que são repetidas. Uma delas, talvez a principal, Alá, o único Deus, e Maomé, o seu principal grande profeta. Sim. Então, esse é um pressuposto islâmico que todo islâmico de verdade crê, que o único Deus é Alá, não é? E não é o nosso Deus. Né? E você abordou uma situação, o seguinte, como enfrentar, né, como trabalhar e evangelizar um muçulmano, e isso vale para outras religiões, você tem que ter sabedoria. Né? Aí vem a transculturalidade, quer dizer, você tem que ter sabedoria para não confrontar naquele sentido de uma ofensa, alguma coisa assim. Mas dentro disso, assim, a dificuldade, porque se você tem fundamentos de um Deus que não o nosso Deus, e nós cremos e reconhecemos que Ele é o único Deus, não pode existir outro. E o nosso Deus se revelou na Torá, né? E nos Evangelhos, e no Novo Testamento. Quer dizer, também tem a questão da revelação. Né? Não, é só nós questionarmos também. O nosso verdadeiro Deus, nós cremos e, vamos dizer, como diz os apóstolos, nós vimos com os nossos olhos. Né? E ele dividiu a história.
Eu não conheço nenhum outro Deus que dividiu a história. O senhor que é professor de história... porque tem isso, nosso Deus se encarnou. Ele, em Cristo Jesus também. Isso é totalmente diferente, né? Que Jesus, para a gente, não foi só um profeta. Jesus é Deus. Com certeza. É o Deus encarnado. Ele não quis quebrar o princípio do mundo espiritual, né? Que não pode intervir diretamente com o espírito, mas encarnou para cumprir a palavra e dividiu a história. Então, aonde você estudar a história, tem antes de Cristo e depois de Cristo. Recebendo mensagem direto do Amapá, lá de Macapá, a Alessandra Souza. Obrigado, Alessandra. Um grande beijo, querida. Pastor, fiquei feliz de ver nossos irmãos mostrando sua fé. Deus vai ouvir. Ela se refere aos nossos irmãos venezuelanos orando ali na fronteira, não é? Sobre a ponte. Querida, eu também creio que Deus está ouvindo. Os meus queridos pastores aqui, irmãos, também creem, já mencionaram isso. Amém. Olá, pastores. A Rede Super é muito abençoada. A paz do Senhor Jesus, toda a equipe. Que Deus abençoe você e suas famílias. Muito obrigado, minha querida, do Código de Área 24, especialista em Código de Área. Deve ser perto de Cabo Frio. Oh, rapaz, ele é até região dos lagos. Agora ele mesmo vai aparecer aqui, Saquarema, Rio das Ostras. Você vai ver, o homem sabe tudo. O que eu vou fazer, né? É viajado o homem. A paz, Senhor, irmãos. Não é inútil, não, cara. Se eu soubesse isso, eu não ficava colando toda vez. Todo dia eu tenho que fazer consulta aqui, ó. 86. Tá? Vocês já vão pensando aqui, é Pernambuco? 86. Paz, meus irmãos, sou professora, trabalho na escola, fizeram uma festa de carnaval educativo. Nunca vi isso, cara. Carnaval educativo, entre aspas, no domingo, dizendo que era de eletivo. Não participei do evento, por isso levei falta. Existe alguma lei que nos ampara nessa situação? Claro, domingo não é de eletivo. Com certeza você não é obrigado a trabalhar. Você tem um descanso, como é que é? Descanso semanal remunerado. Não é? Ah, não, gente, mas e aí eu falo do Henrique, ele foi diretor de várias escolas aqui, eu também fui, né? Mas ele foi de muitas aí. Isso é muito sério, Henrique. O patronal, às vezes, os patrões, às vezes, trabalham em cima da pressão do trabalhador, de evento domingo, se você não for... Você estava aqui no dia que eu soltei do prefeito lá de Pernambuco? Ah, não estava, não. Mandou o pessoal ia assistir o show da noiva lá. Porque tem diretor de escola, que eu acho que esse caso da nossa irmã aqui parece muito... Sabe aquela coisa que talvez não era dia letivo, entende? Porque domingo, eu desconheço o evento domingo. Não, eventualmente, veja, você convida... Convite é uma coisa. Eu dirigi o Gramber. Aniversário do Gramber, nós tínhamos um culto, tinha um almoço nesse dia, as pessoas eram convidadas. Você convida, né? Você tem eventualmente alguma coisa, aniversário da escola, alguma... Sim. Mas a obrigação... Cortou o ponto dela. Aí... Até porque algumas convenções, a convenção de Minas da escola privada, ela proíbe o trabalho no domingo. Pois é, isso que eu estou pensando. Justamente. E mesmo pelo foco, pelo propósito, não é uma questão do instituto. Como o senhor colocou Carnaval aí, educativo. Um aniversário da instituição. Isso é outra coisa. Mas isso aí, e é convite, não é obrigação. Não. Agora, por que não entender? O que é carnaval educativo? Vocês sabem o que é isso? Olha só, eu tenho uma dificuldade com o carnaval. Eu também. Então... Tem como, né? Nós não vamos extrapolar, porque o que tem de educativo no carnaval? Nada. Não, esse negócio, gente, aí deixa eu dar um de pentecostal aqui. Cara, outro dia o prefeito de Belo Horizonte entregou a chave para o Rei Momo. Eu estava conversando, minha esposa é bem mais pentecostal que eu. Ela falou, Cássio, esse trem é muito sério. Espiritualmente está entregando a chave da cidade. Há uma legalidade, eu estou usando expressões pentecostais aqui, os pentecostais entendem o que eu estou dizendo aqui. Sim. Porque você está liberando no mundo espiritual, se você é gestor de uma cidade, você está dizendo o seguinte, nesse período aqui... As entidades podem atuar. Exatamente. Mas isso no mundo espiritual não precisa ser pentecostal. É real. Isso é real. Quer dizer... Você entrega para uma... Olha o que é carnaval. A festa da carne. Justamente. Você entrega Olha o que o Ministério da Saúde está fazendo. Milhões e milhões de preservativos estão sendo distribuídos. Né? A polícia está... Outro dia, Henrique, não faz anos, o Sócrates, eu estava dando aula na faculdade, não vou dizer o nome da instituição, e era véspera de carnaval. Dando aula, minha matéria, de repente, entram pessoas... E eu falo assim, professor, só um minutinho, nós estamos aqui no meu evento, temos a autorização
da coordenação, não lembro, da faculdade. Aí trouxeram preservativos e falaram o seguinte, não, aqui nós somos uma campanha pela saúde da população, então estamos distribuindo preservativos. E os meus alunos sempre souberam que eu sou cristão e que eu sou pastor. Eu falei, como? Aí colocou os preservativos sobre a mesa, aí na hora que saiu eu falei, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se você vai no carnaval, o problema é seu. Mas o que quer dizer isso aqui? Antes de dizer que é uma questão de saúde pública, é uma questão de postura moral. Você está dizendo o seguinte, que tenha relações sexuais com quem você quiser, desde que você use preservativo. Cadê o princípio cristão da nossa sociedade, do sexo depois do casamento, da monogamia? Não importa, né? A religiosidade. Que palhaçada, então, cara. você vê que... Então, quando você entrega a chave para aquele que é o líder, né, espiritual, de uma festa da carne, você está liberando no mundo espiritual que tudo, né, a bebida, olha os índices de acidente que lamentavelmente, tudo, né? Mas eu creio que esse ano vai ser muito melhor do que os anos anteriores. O carnaval vai ser melhor? Não. Estou provocando. O período de carnaval que está na nossa agenda, no nosso calendário. Aqui em Belo Horizonte, que o carnaval vai superar Salvador. Eu falei, misericórdia. Não vai ter nada disso. Que preguiça. Hoje saiu uma nota aí que a BH Trans não vai cobrar estacionamento, sabe? Do faixa azul e tudo. Faz tudo para facilitar para o povo fazer bagunça, né? Não, vamos fechar. A Praça 7 está fechada. Tem vários lugares fechados. O carnaval hoje começa... Blocos estão aí a semana inteira já. Mas sabe onde que eu já louvei a Deus? A rede de esgoto. Você tem visto muita propaganda de carnaval? Graças. Eu não tenho visto a TV, essa eu também não vejo, mas o pouco que a gente... Não tem mais aquela... Por quê? Quantos milhões de reais que não vai mais... Sabe que eu estou na campanha, Sócene, com essa TV que você falou aí? Porque eu cheguei já há muito tempo que eu não assisto mais. Aí eu vi uma campanha na internet que eu achei sensacional e aderi à campanha. Que é assim, se está nessa TV, no ambiente, eu saio do ambiente. Sim. É óbvio que acontece, às vezes eu estou na espera do médico, às vezes você tem que submeter aquilo. Sim. Mas se é na casa de uma pessoa, eu educadamente falo assim, vou para outro cômodo, né? Eu não vou pedir para a pessoa para desligar a televisão, mas eu... Aí se a pessoa perguntar, eu falo, não, porque eu não assisto mais. Não é viável, não? Não, diz que tem tanto programa que está acabando aí, que acabe tudo, que, pelo amor de Deus. Isso é lixo mesmo. Olha que legal, estamos chegando no Acre. Você não conhece o Acre? Não pude ir lá. Se bobear, aí eu conheço. Conheço Rio Branco. Rio Branco. Acre, Amapá e Roraima. É mesmo? Só. Gente, conhece o Sócene? Gente, o Acre é uma linda, o estado do Acre, Rio Branco, uma cidade muito linda. O pastor Paulo está assistindo a gente lá de Rio Branco, né? O fuso horário, pastor, nós estamos no horário normal. 2 horas. São 2 horas, né? No verão eram 3, né? Eu lembro que estava aí, era muito engraçado, passava os jornais da noite, era dia, lá estava passando o jornal da noite. Um abraço a todos os acreanos, e especialmente ao pastor Paulo, da Igreja Tabernáculo da Esperança. Ô, pastor, obrigado, viu, querido? Ô, pastor, esse negócio de estar falando de TV aqui, pastores, tem uma moça que se converteu há alguns anos, a Mara Maravilha, lembra dela? Trabalhava com criança. Está dando uma polêmica aí, coloca o negócio da Mara aí. Está ali a foto da Mara, né? Já não é mais aquela jovem, né? O evangélico julga muito, está entre aspas, diz Mara Maravilha. Está ali, a fonte é o Gospel Prime. Ela estava num programa, eu acho que é do SBT, se eu não estou enganado, chamava-se Fofocalizando. E um programa bem instrutivo. Eu imagino. Né? O nome já diz assim, que é uma coisa muito cult, muito cabeça. E parece que ela teve se indispôs com várias pessoas dentro do programa, que não era só ela, vários... São 4 apresentadores, parece. Apresentadores. E parece que ela foi para a geladeira. Parece que ela está vinculada no SBT, mas está na geladeira. E aí ela começou a falar que os evangélicos estão falando muito mal dela, está julgando muito, porque ela está no programa de fofoca, e disse que vai voltar para a carreira gospel agora, de música gospel, né? Essa expressão, o evangélico julga muito, me incomoda. Porque tem uma tese, já viu que é a tese? Não, ninguém julga ninguém. Você não tem direito de julgar ninguém. Eu discordo, cara. Você entende? Que eu não acho que há base bíblica para dizer que eu, como cristão evangélico, eu não posso julgar. Eu vejo base bíblica para que eu possa julgar. Eu não posso ser o que a Bíblia chama de juízo temerário. Eu não posso ter um julgamento precipitado. Mas a palavra não diz que o homem espiritual julga todas as coisas? Como é que eu vou, por exemplo... o que a gente acabou de fazer com relação ao carnaval aqui? Não emitimos um julgamento?
Eu vejo que se nós pararmos para pensar na frase... Coloca aí, produção, a frase da Mara para o pessoal de casa. Nós temos uma tendência a sermos fariseus. Uhum. Que é o julgamento precipitado, né? Então, nós julgamos por julgar. Uhum. Quer dizer, a gente vive... Veja, eu tenho pessoas na minha comunidade que publicaram acompanhando o carnaval e agora. Jovens. Eu não entendi. Jovens participando do carnaval. Ah, sim, sim. Então, qual é o meu papel como cristão? Uhum. Não concordar com isso. 2, por amor a Jesus Cristo, acolher aquele que está fora do padrão. Sim. Porque seria muito mais fácil eliminá-lo. Sim. Excluí-lo, né? Isso. Do que tentar resgatar essa pessoa. Por quê? Está equivocada, está se deixando contaminar pelo brilho do mundo. Mas eu concordo contigo, quer dizer, o homem espiritual julga todas as coisas. E é interessante, esse caso que você citou, né? Eu não tenho acesso à Mara. Eu lembro quando eu trabalhei em São Paulo, lá na Escola do Futuro, até teria, porque a Escola do Futuro era ligada ao pessoal do SBT, eu poderia ter uma possibilidade de conversar com ela. Mas se tivesse, eu teria que usar Mateus 18. Eu vi na internet o irmão lá no Carnaval, que antes de botar comentar no tudo, vai arguí-lo entre você e ele. Isso. Às vezes ele não concordou, chama mais um. Isso. Aí... Que é a comunicação direta. Porque a nossa tendência é já julgar na rede social. Aí, se fizer isso com a Mara, tá errado. Sim. Porque mas você sabe, também vira clichê, dizer assim, ninguém pode julgar. Desculpa, eu não concordo. A nossa vida é uma vida de julgamentos, porque senão vira clichê, entende? Ninguém pode julgar. É isso que eu ia falar, Miranda. A nossa questão da vida cristã, na prática, ela por si se julga. As pessoas vão se julgar, vamos dizer assim. Uhum. Porque se ela está participando de algo fofoqueiro, eu, como cristão, não posso concordar, filho. É. Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei sabendo, acho que o programa é à tarde, não sei, foi quando eu estava na rádio. Eu fazia o programa da rádio aqui, que era exatamente no horário do Agora Bate-Papo. Alguém mandou assim, porque tem uma irmã que fica... É certo uma irmã ficar em programa de fofoca? Eu fiquei assim meio boiando, porque eu nunca tinha ouvido. Aí me falaram, é a Mara, não fofocalizando. Eu acho difícil também, assim, um programa de fofoca. Porque a palavra fofoca, ela é falar da vida dos outros, né? Sim. Assim, é aquela coisa dos famosos. Aí eu vou para o outro lado. É a futilidade da vida. Sim. Que benefício está trazendo? Quem assiste, que benefício está tendo? Fica falando de artista. Mas eu acho que a gente precisa de se restabelecer o critério dentro da igreja, sabe, gente? A igreja precisa voltar à sã doutrina, sabe? A reforma, né? Precisando da reforma. Porque assim... Senão... A reforma da reforma. A reforma da reforma. Justamente. Porque senão assim, a gente perde a identidade. Sim. Por isso que eu volto a dizer, a gente tem que ter critérios, sim. Né? Eu peço a Deus, sabe, que isso que passa com a Mara, né, que é, né, nossa irmã em Cristo, sirva mesmo para ela repensar, né? Será que ela deve voltar para o programa? Será que não foi Deus mesmo que permitiu ela sair? Né? Daniel resolveu firmemente. Nossa, decidiu, né? O coração. Né? A gente usa lá a carne, né? Mas ali é o seguinte, o brilho do mundo eu não quero. A gente tem que ter, e tem que ter muita coragem. E foi alçado... Exatamente. Ao segundo homem, né? Como depois José. Exatamente. Gente, as mensagens estão chegando aqui, eu quero agradecer demais. Gente, que legal, olha, da Bahia, Baixa Grande. Eu não conheço Baixa Grande, meu papai é baiano, lá de Jequié, mas Baixa Grande eu não conheço. Ele está mencionando aqui, a gente comentou ontem, o ministro da Educação, lembra que ele soltou a nota? Ontem a gente comentou, e foi muito legal, assim, eu fiquei todo feliz, porque ontem mesmo eu tinha comentado que eu tinha visto 2 probleminhas na fala do ministro, quando ele usou o slogan da campanha e quando ele pediu para filmarem as crianças sem autorização dos pais. E ele fez hoje uma nova nota, uma nova mensagem, tirando exatamente os 2 aspectos. Falei, pô, que legal, acho que agora tirou o problema. Cantar um hino não é problema. Agora, slogan de eu acho que aí é
é um despropósito. Não convém. E filmar, criança não tem juízo de valor. Mas o mais lindo foi que ele foi na mídia e falou, não, realmente foi um equívoco. E... Não é, ué. Né? Fica dando, errou. Claro. E essa questão é séria. Você filmar criança sem autorização paterna é crime. Nossa, eu fui diretor de escola. Direito demais. Era criança, assim, mas nada era sem autorização dos pais, pelo amor de Deus. O pai tem que autorizar. Ô, gente, a musiquinha tá subindo, quer dizer, nós temos que parar o programa. Tá tão bom bater papo aqui. Mas o que nós vamos fazer, né? Sóstenes, que Deus te abençoe na volta aí para pegar a 381. Muita paciência. Muita, preciso. Cuidado, é preciso. Na época do carnaval, 381 trava, hein? Vamos falar sobre trânsito depois. Isso. Henrique, depois de saber dirigir, é bom senso. É, bom senso. Obrigado, meu querido Henrique. Muito obrigado a você de casa aí por ter participado do nosso bate-papo. Deus te abençoe. Me desculpe aqueles que eu não consegui ler a mensagem, não é? É muita mensagem chegando, graças a Deus, mas eu tô melhorando. Cada dia eu leio mais. Um beijo e até amanhã no nosso bate-papo. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.